a todos. Estamos aqui diretamente de Manaus, participando do seminário de 36 anos do Parque Nacional do Jaú e da oficina de planejamento da revisão do plano de manejo, juntamente com o CMBio e a FVA. Nós viemos buscar conhecimento e vamos mostrar a vocês, através dessas pequenas entrevistas, o que realmente significa um plano de manejo. Eu sou a Jéssica, vou entrevistar o Edmilson do Rio Nini. E, primeiramente, o que você lembra a respeito da criação do parque? Bom, o Parque Nacional do Jaú foi criado em 1980, né? Moravam populações tradicionais na época que foi criado. Eu me lembro bem, quando foi criado o parque, eu tinha 4 anos de idade. Foi no período, em 81, que eu saí do Parque Nacional do Jaú para Novo Airão. E nesse período, as pessoas eram forçadas praticamente a sair da unidade, porque a estrutura que elas tinham de compra e venda de alguns produtos era difícil, né? E cada vez que aumentava a fiscalização da forma que era, aumentava a dificuldade das pessoas conseguir o alimento básico que ia da cidade. Então a procura pela cidade nesse período, o povo do Rio Jaú, foi muito grande para Novo Airão, migraram muito para Novo Airão e Manaus. O que você acha que a comunidade pensa a respeito do plano de manejo? O plano de manejo foi um documento criado pelos moradores da unidade, né? Onde teve várias reuniões, onde as pessoas botavam suas ideias, seus locais de trabalho, os tipos de atividade que exerciam na área do parque. E junto foi feito esse documento onde hoje está tendo a revisão dele, né? E houve muita contribuição das pessoas. Foi um dos primeiros documentos criados com a opinião das pessoas para ter esse documento. Então foi muito proveitoso esse documento que foi criado. Como era o rio antes de virar parque? Bom, ele era um rio muito habitado, como sempre foi e ainda é. O Rio Jaú ele tinha muitas famílias morando. Infelizmente, naquela época, as pessoas não tinham tanto conhecimento que hoje têm, né, de seus direitos. E isso influenciou muito a saída daquelas pessoas naquela época, né? Eles se sentiam prisioneiros dentro da própria casa. E o povo vivia muito das atividades que a natureza lhes proporcionava, né? Como carne, naquela época não tinha tanta proibição, e com essa proibição, logo com a criação do parque, elas se sentiram um pouco reprimidas dentro do ambiente que eles moravam, e muitos saíram. Tá, Edmilson. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Vou lhe fazer umas pequenas perguntas a respeito do plano de manejo e a respeito do que a gente está contando aqui no seminário. Primeiramente, eu quero saber o seu nome completo, onde você trabalha hoje e onde trabalhava no tempo do plano de manejo. Eu sou Muriel Saragolse, eu fui diretora da Fundação Vitória Amazônica de 1997 até o início de 2003. E hoje estou trabalhando na Fiocruz, aqui em Manaus, e estou montando um programa de saúde e ambiente lá. Tá. Como o plano de manejo foi criado? Para quê e por quê? Então, o plano de manejo ele é uma exigência legal, né? Ele é uma coisa que precisava fazer de qualquer jeito, mas a forma como foi feito o plano de manejo do Jaú é diferente. Quer dizer, hoje em dia tem mais gente fazendo, mas na época ele foi o primeiro plano em que se pensou que era importante ter a participação da comunidade que morava dentro do Jaú, dentro do parque, para definir o plano de manejo. Então foi feito todo um trabalho com os moradores, com todos os moradores, um levantamento e depois a discussão, não só com o IBAMA na época, mas também com as outras organizações que tinham interesse, com a Prefeitura de Novo Airão, com a Prefeitura de Barcelos, com os pesquisadores. E foi um acordo feito entre as comunidades, os gestores e a sociedade. E primeiramente eu quero saber o seu nome completo e explicar um pouco para a gente o que foi o seminário
dos 36 anos da criação do parque. Bom dia, meu nome é Marcos Pinheiro, sou consultor do ICMBio para essa revisão do plano. Esse primeiro seminário, ele teve como objetivo abrir os trabalhos da revisão, né? Então é como se fosse dar início ao processo de revisão. E ele teve como objetivo envolver os principais parceiros, organizações que atuam no Parque Nacional do Jaú, né? E também envolver a rádio, a televisão local, para dar notícia para outros públicos, né? E assim, nesse primeiro momento foram convidados algumas lideranças que estão desde o início nesse processo da revisão, né? E alguns deles não conseguiram vir, e não era um espaço propriamente assim para envolver todas as comunidades, né? Mesmo porque o custo operacional de trazer eles até Manaus ia ser muito grande. Então está previsto no processo de revisão um evento onde só serão envolvidas as comunidades, né? Então esse tinha um caráter também de celebração, né? Porque são 36 anos que o parque foi criado, e então a gente buscou trazer antigos gestores do parque e um momento de confraternização do ICMBio em torno desse assunto. Por que não vieram tantos representantes do Jaú para o seminário? Então, como eu falei, né, o evento foi mais focado nas organizações, instituições parceiras do ICMBio, né, no Parque Nacional do Jaú. Algumas lideranças foram convidadas, né, se não me engano ali, eram previstas trazer umas 10 pessoas, e algumas delas não conseguiram comparecer por uma agenda, por dificuldade de estar aqui, né. E vai ter em abril de 2017, vai ter uma oficina que é voltada às comunidades, e ela vai ser realizada lá no parque mesmo, para questão de custo operacional, né? E como que os jovens podem contribuir para a revisão do plano de manejo? Então, acho que a primeira coisa que o jovem pode fazer é entender o que é um plano de manejo, né? Então, de forma geral, um plano de manejo é um documento que orienta as atividades no Parque Nacional, e assim, a participação do jovem é importante porque esse documento vai, de certa forma, orientar os acontecimentos dos próximos 5 anos. Então, seria interessante os jovens fazer como se fosse um grupo de trabalho, conversar entre eles, desenvolver alguma proposta para inclusão no plano, e em abril, nessa oficina participativa que vai ser realizada lá no parque, os jovens trazerem essa proposta para ser debatida e ser aprovada e incluída no plano. Tá bom, Marcos, obrigado. E essa foi mais uma entrevista para a nossa TV Jovens Protagonistas. Então, Mari, o que significa redelimitação do parque? Eu vou explicar para você, primeiro, para tentar facilitar, o que significa a palavra redelimitar. Vem de limite. Então, o Parque Nacional do Jaú, ele tem um limite definido. Assim como a Resex do Nini também tem, né? Então, o parque tem um limite, a Resex tem um limite. Esse limite já está estabelecido quando o parque foi criado. O que a gente quer fazer agora é mexer nesse limite, transformar o limite que é em um lugar, botar para outro. Então, a gente fala que a gente vai redelimitar o parque, porque porque a gente vai fazer de novo, e delimitar porque a gente vai mexer nos limites. Então a gente fala essa palavra redelimitação, que nada mais é do que a mudança dos limites atuais do parque. Então a gente talvez pudesse pensar em uma redefinição dos limites, né? Uma atualização dos limites, uma coisa assim para facilitar, porque essa palavra realmente é confusa, redelimitar. Mas o que é a ideia? É um processo que vem sendo discutido no Conselho, que a gente já falou em algumas reuniões com as comunidades, que é a gente pedir, né, para o governo, para o ICMBio, para a gente pegar os limites atuais do Parque Nacional do Jaú, que fica no Rio Nini, e a gente
botar esse limite um pouco mais para trás, tirando a área das comunidades e a área de uso dessas comunidades. Então, fazendo a Resex também, ao mesmo tempo, crescer para cima das comunidades, fazendo com que todas essas comunidades fiquem na área da Resex. E o parque, então, ele chega um pouquinho mais para o lado e ele fique só como vizinho da área da Resex. Então, o que a gente quer é que no futuro o parque e a Resex sejam vizinhos e não o parque fique em cima da área das comunidades do Rio Nini. Por um outro lado, a gente quer que o Parque Nacional do Jaú ele cresça para dentro do Rio Carabinane, que tem muita área desprotegida lá, que não é parque, não é nada. Então são áreas que atualmente estão desprotegidas pela legislação. São áreas que não mora ninguém, áreas selvagens, muito preservadas. Então a gente quer que o parque cresça por um lado e reduza por um outro no Rio Nini. Então todo esse processo a gente fala que é a redelimitação do parque. E o que isso tem a ver com o plano de manejo do Parque Nacional do Jaú? No plano de manejo do parque, o que a gente vai fazer? A gente vai planejar, a gente vai pensar em estratégias para a gente atuar, as atividades que a gente vai fazer para os próximos anos. A gente tem que ser bem estratégico ali, ou seja, a gente tem que focar o que a gente vai querer para a área. E uma das coisas mais importantes que a gente quer, que já está registrado, os moradores já fizeram abaixo-assinados, o ICMBio concorda, é que a gente quer revisar esse limite do parque, né? Então, é muito possível que no documento que a gente está revisando, que é o plano de manejo, a gente tenha lá alguma ação, alguma atividade, dizendo que a gente precisa lutar para que isso aconteça, procurar como fazer isso dentro do ICMBio, com quem que a gente deve falar. Então a gente vai pensar nas estratégias de atuação do ICMBio, dos parceiros, das comunidades, da Amoro, para essa questão. O que a gente vai fazer para a gente conseguir chegar lá no tão almejado, tão sonhado, né, novo limite do parque, deixando a Resex, as comunidades, só na área da Resex. Tá? Obrigada, Mari. Essa foi mais uma reportagem para os jovens protagonistas do Rio Nini. Agradeço. Queria já aproveitar, continuando, parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que a gente sempre vai estar à disposição, né, lógico que às vezes o nosso tempo está muito corrido, mas para explicar para vocês e estamos à disposição. Tá? Obrigada.